Olá, tudo bem? Como vocês estão? Vamos lá para mais um devocional Café com Palavra. Nossa segunda-feira, nossa semana começando. Você está animado? Estou muito animada, porque colocar Deus na frente torna a nossa vida diferente, né? E a palavra de Deus, ela nos alimenta dia a dia. Meu devocional aqui é na segunda-feira, mas meu devocional com Deus são todos os dias. Claro que um dia ou outro a gente falha, mas todos os dias eu busco a palavra de Deus. Às vezes, quando não consigo sentar, fazer um devocional como eu faço aqui para vocês, eu faço para mim também todos os dias, eu leio uma palavra, eu ouço uma palavra. Por quê? Porque é o nosso alimento, é o pão diário. Nós precisamos disso todos os dias para alimentar o nosso espírito, porque senão a nossa carne vence. Vai vencer aquilo que você der mais alimento. Se você der mais alimento para a carne, vai vencer a carne. Se você der mais alimento para o espírito, vai vencer o espírito. E nós precisamos andar em espírito, né? Porque a nossa luta não é contra a carne. Nós somos estrangeiros aqui na terra e vamos morar no céu. Amém? E eu quero hoje falar com você de uma história que é incrível. E hoje eu estava orando a Deus e pedindo uma palavra. E eu lembrei que durante a semana passada eu ouvi algo sobre ele e me impactou. E aí eu falei, eu vou meditar sobre isso. E é claro que nós devemos ouvir outras pessoas, né? Pregações, é maravilhoso. Mas nada como você pegar sua Bíblia, sentar e falar com Deus. Fala, Deus, o que o Senhor quer falar comigo. O que o Senhor quer falar com o seu povo, quando nós vamos pregar a alguém, né? Então, aqui é uma pregação para o povo. Vocês são o povo. E eu sempre peço ao Senhor, Senhor, o que o Senhor quer falar com o seu povo e comigo, porque passa por mim, né? E vai a partir de mim. Amém? E essa história, ela é encantadora. Nós ouvimos ela desde criança, quem nasceu num lar cristão, né? E até quem não nasceu em lar cristão conhece essa palavra, porque ela é muito falada. Nós vamos falar um pouquinho sobre a vida de Noé e alguns pontos que nós podemos trazer para a nossa vida de cristão, que é muito importante. Eu vou ler alguns versículos e explicar o contexto, para a gente não ler tudo. É interessante que você aí, se você quiser ler e entender um pouco mais, refletir um pouco mais, você leia Gênesis 6, 7 e 8, tá bom? Aí você vai conseguir entender essa história. Olha só, lá em Gênesis 6, conta assim que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Exatamente. Então ele arquitetou um plano. Eu vou destruir os homens. Sim, Deus arquitetou este plano. Só que Deus, ele é justo. Quando ele arquitetou esse plano para destruir, porque os homens eram muito maus. Muito maus. Quando Deus fala que eles eram maus, você imagine toda a maldade e crueldade que você possa imaginar na sua cabeça. Um filme de terror. E Deus não podia deixar os filhos dele conviver com esses filhos. Então, Deus arquitetou isso. Aí o Senhor começou a observar, imagino eu. E ele se deparou com Noé. Aí diz assim, ó, Gênesis 6, 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida,
porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então, primeiro ponto que eu quero colocar aqui para você: Deus está vendo tudo. Não se preocupe. Deus está vendo tudo. Eu vou até tomar o meu café aqui, ó. Eu sempre tomo meu café. Vocês acham que não? Eu tô com meu café sempre de verdade. E Deus está vendo tudo. Então fica tranquila, fica tranquilo. Nenhuma maldade passa despercebida aos olhos de Deus. E nenhum bem, bondade, caridade, misericórdia também passa despercebido. Não passa. Aos olhos do Senhor está tudo anotado. Mas aqui naquele tempo, Jesus não tinha vindo ainda. Então, Deus, destruía. Havia guerras também, Depois começou até as guerras, para você ver. Então, o homem, ele tá sempre sendo rebelde. Sempre sendo rebelde, sempre desobedecendo a Deus. Quando você desobedece a Deus, você anda na carne. Se você anda na carne, você vai estar sempre tendo que lutar na carne. Tá? E as guerras que a gente vê é na carne. É sempre guerreando, lutando, não é verdade? Então, nós precisamos discernir isso. E não é fácil. Porque muitas vezes nós vemos aquela pessoa que está fazendo tudo errado, maldade, hoje, E não acontece como aconteceu aqui. Por quê? Porque hoje é o tempo da graça. Jesus veio até nós, como um exemplo de como que nós podemos vencer isso tudo. A misericórdia de Deus foi tão grande para os filhos obedientes dele, que hoje você olha, você tem a Bíblia, você tem os exemplos, você tem o próprio Jesus para olhar e acalmar o seu coração diante da maldade, diante do erro, diante do pecado dos outros. Não é verdade? Por quê? Porque diante do nosso pecado, nós não precisamos que Deus nos acalme. Porque se você peca e você é uma filha, um filho de Deus, você vai se arrepender imediatamente. O pecado, ele confronta com o Espírito. Aí você já, meu Senhor Jesus, me perdoa, Deus. Quanto a isso, nós não precisamos que alguém venha, Mas contra o pecado do outro, é difícil. Porque nós não estamos no coração do outro, nós não sabemos a intenção, as emoções, não sabemos. Então a gente olha e fala, meu Deus, dá vontade de, esganar. Como que faz um negócio desse? Mas aí tem a misericórdia de Deus, tem os exemplos de Jesus, como ele caminhou aqui, que é maravilhoso quando você começa a estudar. Ai, meu Deus, Jesus é o cara da terra, Que bom que se a gente conseguir chegar ali tão pertinho, dele. Só que aqui não era isso. Então aqui Deus falou, vou destruir tudo. Vou destruir tudo. Tá todo mundo, uma violência. Aí entra Noé. Deus achou graça em Noé. Ah, gente, que imagina Deus olhar para uma pessoa diante de tanta violência e maldade e pensar assim, posso fazer alguma coisa. Isso não tá na Bíblia, eu tô contextualizando para você. Imagina Deus olhar para uma pessoa e não, por esse aqui, vale a pena tentar mais um pouquinho. Deus olha para sua vida e fala, por essa aqui, vale a pena tentar mais um pouquinho. Vale a pena dar mais uma chance. Deus fez isso com tantos homens de Deus que se arrependeram, Davi, um grande exemplo, Porque Davi não é exemplo de perfeição, mas ele é exemplo de um coração contrito em Deus, que se arrependia, que chorava, que se humilhava, que se expunha, Então, ele viu isso em Noé.
Aí Deus arquitetou um novo plano. Oh, Jesus, aleluia, glória a Deus. Aí Deus anunciou para Noé o dilúvio. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que desfarei com a terra. Faze para ti de madeira de gofer. Faz para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartilhamentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Aí ele dá as coordenadas. Farás de 300 côvados o comprimento da arca, 50 côvados de largura, 30 côvados de altura, né? Então, um côvado é quase 50 centímetros, né? 3 vezes 5, 15. Então, são 150 metros de altura. O côvado é isso aqui, tá, gente? Ó, da mão até o seu cotovelo. Dá mais ou menos 48 centímetros. Nunca mais vai esquecer quanto é um côvado, né? Farás na arca uma janela de 1 côvado. Olha só. E acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. Então entrava por cima e descia. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne, e que há espírito de vida debaixo dos céus. Que há espírito de vida debaixo dos céus. Presta atenção. Tudo o que há na terra expirará. Eu vou ler de novo. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Ou seja, tudo que tem vida será eliminado. Mas contigo, tá falando para Noé, estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos filhos contigo. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. E ele foi falando, essa história você conhece, né? Assim fez Noé, conforme tudo que Deus mandou, assim o fez, né? Ele também mandou colocar comida, comida que se come, ajunta para ti. Então, Deus foi dando as coordenadas de sobrevivência diante da maldade. Agora, eu fico imaginando, Deus deu toda essa coordenada para Noé. Sabe que ele demorou para fazer essa arca 120 anos. Eu imagino Noé preparando essa arca, dizendo que Deus ia destruir todo mundo, né? Avisando, né? A gente costuma ainda falar que Noé pregou 120 anos, né? E as pessoas que ouviam Noé, elas não acreditavam nele. Elas não queriam modificar. Elas não queriam se arrepender. Elas queriam continuar do jeito que elas estavam. Muitas vezes isso acontece hoje. Nós pregamos, falamos, instruímos diante da palavra, porque nós não somos detentores de verdades absolutas nenhuma, mas diante da palavra de Deus. E eu falo assim para vocês, como psicanalista que atende pessoas e vê histórias constantemente, e lendo a Bíblia,
porque tem muito exemplo aqui como as histórias são repetitivas. Nós somos muito repetitivos. E a Bíblia é cheia de mandamento, e mandamento é debaixo de condições. Então, se você fizer isso, vai acontecer aquilo. Se você não fizer isso, vai acontecer aquilo. Então, não somos detentores da verdade, mas nós falamos a partir daquele que é detentor da verdade. Então, Noé estava falando a partir daquele que era detentor da verdade, o próprio Deus. Lembre-se que eles não tinham a Bíblia para consultar, eles tinham o próprio Deus. Então, nós podemos abrir aqui 2 parênteses, né? Muito difícil, não tinha uma Bíblia, não tinha essas histórias que nós temos hoje. Se a gente for ver, mamão com açúcar para nós, né? Nós temos a história até de Jesus, mas eles tinham o próprio Deus falando ali com eles. Eu acredito, hoje nós temos Deus falando conosco, fala a partir da palavra, fala no nosso interior, fala na nossa mente, na nossa criatividade. Mas eu acredito que naquele tempo era mais intenso. Deus dava sinais do céu, né? Deus mandava fogo. Então, eu acredito que era mais intenso. Agora imagina, Noé falando a partir do detentor da verdade absoluta e ninguém acreditando nele. Acredito que tinha deboches. Eu tava até conversando com meu filho aqui sobre essa história e contando, né? Eu falei, eu penso assim, que dava uns garoinha e o povo ficava com medo, né? Aí parava a garoinha, deboche. Se Noé não sabe de nada. Eu que tô contextualizando, falando, imaginando aqui, né? Como poderia ser. Aí, você imagina, não tinha aquela chuva, sabe? Dilúvio. Cadê o dilúvio, Noé? Seu bobo, fazendo isso aí, tá perdendo seu tempo, vai viver, né? Trazer pra nossa vida hoje. Você tá perdendo seu tempo, ler a Bíblia, tá perdendo seu tempo, seguir os mandamentos, tá perdendo seu tempo querendo fazer as coisas conforme Deus deixou escrito. Vai viver sua vida, vai ser feliz, não tem nada a ver uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Era isso. Os homens queriam viver suas próprias vidas, corrompidas, violentos. Aqui está dizendo, para Deus falar que eles eram violentos, como eu disse para vocês no começo, aumenta isso daí, eram violentos mesmo. Jesus. Então, Deus estava vendo tudo. Entende que Deus estava vendo a maldade? E o Deus é o mesmo ainda hoje. Deus ainda está vendo a maldade. Noé não conseguia ver a maldade de todos eles. Estava ocupado fazendo a arca. Meu Deus! Mas Deus via, né? Deus via tudo. A maldade, a intenção do coração. Deus via quando eles falavam de Noé. Deus via tudo. Só que o plano não era por causa de Noé, era por causa da maldade, né? Deus é geracional. Nós não somos detentores de verdades absolutas, nem de exemplos absolutos. Nós, às vezes, somos exemplos de algo que a gente fez aqui, ali, né? Às vezes, somos exemplos até do que nós erramos, olha. E isso é importante, a gente falar do que a gente errou. Principalmente na nossa casa, na nossa família. Olha, eu errei aqui, fiz assim, né? Porque a pessoa que se arrependeu, ela fala dos seus erros. Ela conta os seus erros. Se você for ver na Bíblia, todos os homens e mulheres de Deus que se arrependeram, eles falavam dos seus erros. Foi deixado aqui, escrito, alguns escreveram, né? Escreveram sobre seus próprios pecados. Meu Deus, isso é muito forte. Então, é importante. Nós somos exemplos, mas não somos exemplos absolutos de nada. De nada. O único exemplo absoluto é Deus, que se fez carne em Jesus e que você pode vistoriar a vida dele inteira. Morreu como pecador sem pecado.
errado. Deus é maravilhoso. Então, Deus deu a coordenada, disse como Noé obedeceu, como tinha que ser feito. Deus ia destruir essas pessoas. Olha que tremendo. E aí Deus falou para Noé. Noé tinha 600 anos, porque as pessoas viviam mais de 600 anos naquele tempo. Então, porque passados ainda 7 dias, Deus falando, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Meu Deus. E aí fez Noé conforme Deus ordenara, né? E era Noé da idade de 600 anos. Olha só. E porque passados ainda 7 dias, farei chover 40 dias e 40 noites. Aqui é uma promessa de Deus, com data para começar e com data para terminar. Meu Deus. Deus falou com Noé, data para começar e data para terminar esse dilúvio. Entende? Agora se coloca no lugar de Noé. Ele preparou sim toda a arca, né? Como Deus falou, confiança desse homem em Deus era extraordinária. Mas você acha que em alguns momentos ele não podia pensar assim, nossa, mas e se não acontecer? Aí Deus deu data para começar e para terminar. Gente, tem que ter muita confiança, muita fé. Só que quando você tem convicção de que Deus está falando com você, eu acredito que quando ele ouviu isso, dá um alívio e dá um desespero. Porque 40 dias e 40 noites, meu Deus, né? O que vai acontecer? Vai ter um dilúvio de 40 dias e 40 noites. O que eu vou passar nisso? E não era por culpa dele. Era por culpa de quem estava em volta dele, da maldade, da violência, das coisas erradas. E ele ia passar o dilúvio. Você entende que Deus está nos falando aqui? Muitas vezes na nossa vida nós vamos passar dilúvios que não é por nossa culpa, mas é para Deus limpar a terra, é para Deus limpar gerações, é para Deus limpar a sua descendência. Aleluia, Jesus. É para Deus limpar a sua descendência. Então, quando começar um dilúvio, umas coisas difíceis na sua vida, não se desespere. Coloque a sua confiança em Deus e só observa. E só obedeça os comandos dele. Obedeça os comandos dele. Hoje Deus está te dando um comando aqui, ó. Tenha calma. Tenha confiança. Tenha fé. É um comando do céu para você. Seja como Noé. Obedeça. É um comando do céu. Siga a risca o plano que eu te dei. É um comando do céu. Sabe? Muitas vezes as pessoas sonham, mas elas não seguem a risca aquilo que precisa fazer. Você sonha com um carro, você tem que tirar uma carteira. Você sonha com uma casa, você tem que começar a desenhar ela. Sonhar como ela vai ser, escolher o lugar, vai lá, bota teu pé, bota tua mão, diz, oh, Jesus. Faça como Deus te dá coordenadas. É tão interessante porque Noé também foi provado durante esse tempo aqui, porque ele estava ali no meio da maldade. Se ele quisesse se corromper, ele se corrompia, mas não era da natureza dele se corromper. Então ele permaneceu, por quê? Porque ele permaneceu fiel a Deus.
porque ele seguiu à risca os comandos de Deus, porque ele foi obediente por inteiro. Ele foi o louco de Jesus. Oh, meu Deus! Às vezes a gente tem que fazer loucuras que ninguém vai entender, mas às vezes as próprias pessoas que não te entendem da sua família são elas que serão salvas. Muitas vezes é por elas que você vai ter que fazer algumas loucuras de obediência. Pessoas que estão se perdendo, pessoas que estão saindo do caminho do Senhor, pessoas que estão em desobediência, teimosa, rebelde. E você vai ter que seguir a risca por causa dessas pessoas. Entende? Deus salvou Noé e sua família. Noé e sua descendência. Deus estava limpando a terra. Usou Noé. Deus pode usar você para limpar a sua terra. Deus pode usar você para limpar uma descendência inteira. Não desista de Deus, porque você está vendo maldade, violência, coisas erradas. Não desiste de Deus, porque você está vendo pessoas desacreditar nos seus sonhos, nos seus projetos que ainda não se cumpriram. Não desiste de Deus, porque promessas ainda não se cumpriram. Vai vivendo a promessa como se ela já existisse. Vai se preparando. Se o teu sonho é casar, vai se preparando, vai sonhando com o teu vestido, vai buscando santidade, vai andando conforme uma mulher do Senhor. Tem gente que quer um homem de Deus, quer um casamento abençoado, mas anda fora da vontade de Deus para uma mulher. E o homem também anda fora da vontade de Deus para um homem. Deus não vai colocar uma mulher de Deus na sua vida para você estragar ela. Deus não vai colocar um homem de Deus na sua vida. Você vai tirar ele do caminho dele, Senhor. Deus não quer isso. Se Deus te der um marido hoje, Deus vai ter 2 filhos? Ou ele vai perder o filho dele? E se ele te der uma esposa? Vai perder a filha dele? Então, vai vivendo como se a promessa já estivesse concluída. Vai vivendo. Você quer uma empresa, para de sonegar o que você ganha hoje como funcionário. Se você quer um negócio, para de enganar as pessoas. Deus não coloca nada na mão de pessoas para corromper elas. Não. Deus permite coisas na nossa vida acontecerem para provar o nosso coração. Eu sempre falo aqui, Deus, quando te dá as coisas, você fique com temor. Deus está provando seu coração. Ele quer ver o que você vai fazer, quem você vai ser quando recebe. Agora, quando Deus tira de você, Ele está aumentando a sua fé. Ele quer ver como é que você vai viver pela fé. Confiando, acreditando, igual Jó, né? Jó foi perdendo, mas ele sabia que era Deus que estava fazendo isso, apesar de não estar entendendo nada, né? Mas ele permaneceu fiel a Deus. Amém? Então Noé permaneceu obediente. Deus deu uma promessa com data para começar e data para terminar. Esse teu dilúvio não vai ser a vida inteira. Já já as águas começam a baixar. Já já Deus vai, trazer vida. Aleluia, Jesus. Então entrou Noé, né, com todas as pessoas ali da família dele, os animais, que Deus mandou colocar 7 animais. Gente, isso aqui eu achei incrível. 7 pares de animais puros e um par de animais impuros. Olha, se você continuar lendo, você vai entender que quando Noé saiu da arca, não vai dar para ir até lá, infelizmente. Ele desceu, quando ele pisou na terra, ele fez o que? Um altar e um sacrifício. Então precisava ter animais puros. Fica bem tranquila que no plano de Deus tá tudo programado. Hoje, amanhã, depois, tá tudo programado. Você só precisa fazer uma coisa: confiar nele, obedecer a ele. Aleluia, Jesus. Então Deus falou que passados 7 dias ia começar
aqui no verso 10 do capítulo 7 diz: passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Quando Deus fala, Ele cumpre. Então, às vezes, você está pedindo para Deus cumprir algo que Ele não falou. Então, você mesmo tem que orar e falar: Deus, fala comigo. Fala comigo. Qual é a minha promessa? Aí Deus vai falar com você. Aí você muda a oração. Como? Quando? É assim, orações estratégicas. Deus vai falar com você. Aí acontece tudo aquilo, 40 dias, 40 noites de chuva, dilúvio. Deus destrói tudo. Imagina, né? Quando começou a piorar aquela chuva, o desespero daquelas pessoas que não acreditaram em Noé. Você imagina quando as águas não paravam mais e não paravam mais um dia, 2 dias de chuva, aguenta, né? 3, 4, vai indo, não vai? Aí acaba a comida, destrói tudo, os animais morrem afogados, mas às vezes tinha ali, às vezes tinha alguém ali, vivo ainda, mas e vai, imagina a consciência, o peso, imagina lembrando tudo que Noé falava. Gente, isso acontece hoje. Muitas vezes pessoas estão pregando para nós, falando de Jesus, falando para a gente sair do pecado, para a gente se converter de verdade, parar de ter um pé na igreja e um pé no mundo. E a gente tá ali, né? Tá ali, dando risada, vivendo, curtindo. E aí? De repente o negócio começa a apertar. Passa um filme na cabeça. Só que esse de repente começa a apertar, ó, demora. Algo que Deus tem falado muito comigo nos últimos tempos é: Deus dá corda. Deus deu corda para esse povo aqui 120 anos. Na época eles viviam 600, então metade seria 300. 20%, 25% seria mais ou menos ali, 25% de uma vida hoje, 25 anos, mais ou menos, 100 anos. Deus disse depois, né, aqui você vai, se você continuar lendo, você vai ver que Deus disse que ali, a partir de Noé, as pessoas viveriam 120 anos. Gente, eu li isso, fiquei chocada, porque Noé pregou 120 anos, a partir dali as pessoas iam viver 120 anos. Você tá vendo como é consequência geracional? Eu falo muito disso, porque eu atendo muitas pessoas e a repetição, ela atendo na terapia, fora da terapia, e conheço as histórias fora da terapia, conheço histórias da minha família, de outras famílias. Gente, é uma repetição sem fim. Nós somos muito repetitivos. Então, 120 anos é o que as pessoas iam viver. E aquelas pessoas ali, ó, não tiveram mais oportunidade. Por quê? Noé já estava com a porta fechada da arca. Ai, gente, isso aqui é de chorar, sabia? É de chorar, porque oportunidade tiveram. Oportunidade de aprender, de saber o que Deus ia fazer, de se arrepender dos seus maus caminhos, tiveram. Eu lembrei agora e é muito difícil, porque eu não gosto de levar as coisas pra casa, né? E porque eu já paguei muitos preços por não falar o que Deus estava mandando falar. E eu já carreguei 6 avisos de morte. Infelizmente, não é fácil. Não é fácil. Alguns eu dei o recado sem saber que estava dando o recado. Que um senhor estava fora da casa dele, separado da mulher. Uma história linda que eles construíram junto, e ele morando numa casinha. E Deus me levou a tomar um café com esse homem. E conversando ali, ele começou a contar a história dele, mostrar. E aí eu disse pra ele
que coisa linda, que história linda. Olha aqui, que esposa linda, que família linda. E eu disse para ele, volta para sua casa. Gente, às vezes a gente acha que Deus vai pegar a gente aqui, ó, e colocar lá. Não é. Tem que ter a nossa vontade, a nosso querer. E eu disse para ele, volta para sua casa. Ainda disse assim para ele, a vida é curta. Gente, eu não sabia o que eu tava falando. Passou menos de um mês e esse homem me manda mensagem. Missionária, ore por mim porque eu descobri um câncer. De verdade, gente. É difícil carregar mensagens assim. E esse homem teve um câncer e passou um tempo, eu mandava mensagem, ele não respondia mais, eu respondia mais. Eu vou contar o testemunho completo. E eu fui fazer um exame no laboratório. E eu tava fazendo esse exame e de repente passei mal. A minha filha tinha me deixado lá. E eu comecei a passar mal, porque ia demorar. E eu comecei a passar mal. E eu já tava com a veia, a agulha aqui. Eu falei pra moça, tira isso aqui porque eu tô passando muito mal. Eu não tô bem. E eu comecei a ficar gelada. E daí ela me tirou, ficou desesperada, me colocou lá na cafeteria do laboratório, me deu um café com leite quentinho, falou, toma isso aqui pra você se esquentar. Eu fiquei gelada. E eu não sabia o que estava acontecendo, mandei mensagem pra minha filha, falei, vem buscar. A minha filha veio, eu entrei no carro, passou algumas quadras, e eu comecei a melhorar. E eu fiquei, nossa! E eu comecei a falar assim, nossa, como é bom respirar. Como a vida é boa, eu dizia pra ela. E eu falei, vamos parar ali e tomar um café. E eu parei numa padaria e fui tomar um café. E eu tava ali com a minha filha tomando café. Quando eu olho assim, um homem no vidro, olhando assim, procurando alguém. E eu olhei, não vou falar nomes, né? E eu falei, esse homem conhece o outro lá. E eu corri pra falar com ele. E ele tinha entrado no carro, eu olhei, achei ele, fui lá, falei, ai, senhor, me dá notícia do fulano de tal, o que tá acontecendo? Daí contei pra ele que eu conversei com ele, que depois ele descobriu o câncer, e eu queria saber. E ele disse assim pra mim, você quer saber onde ele tá? Ele tá lá no Jardim São Paulo, onde tem o cemitério da minha cidade. E aí eu disse, meu Deus. E ele disse, mas eu vou te contar, porque como você viveu essa situação com ele, ele voltou pra casa, se reconciliou com os filhos, com a esposa, mas não deu tempo de desfazer as caixas. Gente, a vida é curta. Então, essas pessoas aqui, ó, tiveram muito tempo. E a vida é curta, né? 120 anos pra eles hoje seria 25%, fiz um cálculo, adoro fazer cálculo, 25 anos. A vida é curta, gente. A gente não sabe quando é a nossa hora. Então, se alguém tá falando de Jesus pra você, não seja resistente. Vai, encontre com Jesus, busca uma igreja, sabe? Converse com um pastor, com uma missionária, vai, se entrega pra Jesus, que a vida é curta. Conserte seu caminho, se arrepende dos seus pecados, pede perdão para quem você precisa pedir perdão, se reconcilie, vai, faça, porque a vida é curta. Então, o Senhor tinha fechado a porta. Deus dá corda, mas tem uma hora que Ele puxa para não te perder. Você sabia que a Bíblia diz que às vezes Deus entrega a carne para o diabo para salvar a alma? Se você tá muito rebelde, muito resistente. E aí, depois disso, eu tinha um rapaz que ele me ajudou na minha igreja. Eu devo ter contado aqui, mas eu tô lembrando de novo, vou ter que contar. E aí, ele tinha saído da igreja e tava em coisas ilícitas. E eu sempre me encontrava com ele, perguntava, e ele fora da igreja. Às vezes ele vinha nas redes sociais falar comigo, pedir oração, e ele fora da igreja. Aí teve um dia que ele veio, e aí o Senhor foi muito nítido comigo. Isso foi já tinha acontecido antes, mas acho que foi a terceira vez que Deus falou nítido pra mim. E Deus falou nítido pra mim, avisa ele que a cova tá aberta. Eu falei, meu Deus. E eu falei pra ele, falei o nome dele, falei, Deus manda te dizer que o diabo já abriu uma cova pra você. Se arrepende
e volta para os caminhos do Senhor. Não, Rubem, eu não vou morrer não, não vou morrer não. Só ora por mim. Gente, tem hora que não é só orar, é se arrepender, se consertar. Tá pensando que Deus é o quê? Só orar? Aí você assiste culto domingo e segunda-feira tu volta pro pecado? Você acha que Deus não tá vendo? Tá vendo. E eu disse pra ele, passaram-se 10 meses, porque Deus é misericordioso da vida do crente, do conhecedor da palavra. Deus sabe que você sabe a palavra. Mais ainda do ímpio, né, que não conhece a palavra, Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Mas quando Deus começa a falar para essa pessoa, já acabou o tempo da ignorância. Aí é atitude, meu irmão, é atitude, minha irmã. Se você não tomar, sinto muito. A Bíblia diz que nem todo mundo vai se salvar. Você quer ser um desse? Não. Então ali diz assim, ó, capítulo 7, pra gente finalizar. E verso 16. E os que entraram, macho e fêmea de toda a carne, entraram, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor fechou a porta por fora. Você tá entendendo? Porque ali Deus tinha dado, no capítulo 6, coordenada para Noé, a porta era pro lado dele. Então, era assim. Deixava por fora. Noé podia ter... não. Ou vou fazer assim, por dentro, porque vai que eu preciso abrir. Tem que ser à risca. É o que Deus falar, à risca. Infelizmente, tinha que ser assim. Você já pensou, Deus conhecia o coração de Noé, Deus conhece nosso coração. Deus conhece nosso coração, Deus sabe que pela gente, aquela pessoa que tá no erro, no pecado, não tava mais. Deus sabe que, Noé, desse tipo de gente assim, fala, né? Que nem esposa, né? Quando não tá feliz no casamento, fala. Quando ela fica quieta, camarada, você já perdeu. Não é assim? É assim. Então, Noé era assim. 120 anos ele pregou, gente. Ele era assim. Falava. Às vezes, né? Tem gente ali pra gente falando. Essa pessoa chata. Ai, só sabe falar disso, gente. De novo. Disco riscou. Então, Deus conhecia o coração de Noé. Deus fechou por fora para Noé não abrir. Você já imaginou o desespero, aquela água subindo, aquelas pessoas lá fora morrendo, crianças, animais, sabe? Às vezes coisas vão se perdendo à nossa volta, às vezes pessoas vão se perdendo à nossa volta, e já foi tão avisado, que infelizmente nós não podemos fazer mais nada. Chegou um limite para Deus, não foi nem para Noé. Não é nem para nós esse limite, que quem somos nós, né? Se Deus mandar pregar 120 anos ali, vai pregar. Se Deus mandar você morrer pregando para certa pessoa, você vai ter que fazer. Não é nosso limite, é de Deus. Então, chegou um limite para Deus, né? Chegou um limite. É como se eu imaginando, não tá na Bíblia, esse coração aqui não vai. Esse não vai mais ouvir. Nossa, que dureza esse coração, não. Sabe? Às vezes a gente tá preocupado com quem tá pregando pra gente, querendo que a gente se conserte ande no caminho, mas a gente que tá preocupado com quem tá lá em cima olhando pra nós, porque aquele olha o nosso coração. Aquele sonda o nosso coração, as nossas mentes, os nossos pensamentos. O ser humano aqui, a Bíblia diz, não tenha medo daquele que pode matar a sua carne. Tenha medo do Senhor, tenha temor do Senhor. E Deus sabe quando você fala uma coisa e faz outra. Entende? Então aqui, fechou a porta. Acabou. Deus tem um limite. Ele te dá corda e deixa você ir até aonde Ele sabe que você dá conta. Depois Ele puxa a corda. Naquele tempo ali, Deus tinha esse plano de acabar, né? Com as pessoas. Não brinque com Deus. Deus está sondando o seu coração. Talvez Deus não vá te destruir, mas talvez a corda de Deus seja um basta. Basta, agora eu vou ter que colocar algo aqui para parar essa menina.
Eu tenho um testemunho assim, porque eu, quando era muito nova, eu tava indo para esse lado de ser modelo. E eu recebi um convite que toda modelo, né, gostaria de receber, que era para sair numa revista masculina. E é claro que eu ia dizer sim, porque era a oportunidade de ser conhecida da maioria das meninas da minha época. E eu engravidei da minha filha. Aquilo para mim foi o meu basta. Deus disse: até aqui, daqui não passa. E eu não só engravidei, eu engravidei, uma gravidez de risco, e o meu corpo de modelo foi detonado. Então, foram 25 quilos para uma menina que pesava 49, muitas estrias, muita flacidez, que eu carreguei até quando eu pude fazer uma cirurgia, que eu já tinha 2 filhos. Deus, ele nunca ia permitir que eu fizesse a cirurgia antes, porque ele conhecia a minha intenção, meu coração. Quem sabe eu voltaria pra lá, não é verdade? Então Deus conhece os nossos corações. Fique atento, que Deus vai puxar a corda a qualquer momento. É melhor ouvir as pessoas aqui que estão falando pra ti, do que ter que lidar com uma mão poderosa do Senhor. Ele não vai te matar, mas ele vai te parar, tá bom? Com essa palavra maravilhosa, obedeça ao Senhor, porque vale a pena. O projeto maravilhoso de Noé se concluiu. Deus refez tudo de novo, tudo lindo, maravilhoso, né? E Deus preservou a terra e multiplicou de novo. Eu achei tão linda, né, a frase que Deus falou ali para Noé no capítulo 9, no início: e abençoou Deus a Noé e seus filhos, e disse-lhe: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Como lá no início. Valeu a pena ficar na arca, valeu a pena obedecer ao Senhor, valeu a pena seguir à risca um projeto tão difícil que ninguém acreditou. Valeu a pena acreditar na sua família, valeu a pena acreditar em Deus, nos planos e promessas dele. Que palavra maravilhosa recebe no seu coração. Amém? Pai, obrigada por esta palavra. Alcança os corações dos seus filhos, Senhor, principalmente dos filhos rebeldes, Senhor, dos filhos que estão saindo do seu caminho, que estão desistindo. Ah, Senhor Jesus, o Senhor conhece o coração de cada um, Pai querido. E o Senhor é tão amoroso, Senhor. O Senhor é tão misericordioso, que às vezes o seu basta, o seu puxar a corda é vida, é multiplicação, é prosperidade, é uma bonança, é um estar com Jesus, dominando a porta da nossa arca, que sabe quando abrir e quando fechar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fica com essa palavra no seu coração. Beijo, fica com Deus.